O conceito fundamental é o conceito de máximos e mínimos. E de que função nós estamos falando? Nós estamos falando da função do segundo grau. A função do segundo grau pode acontecer de com dois shapes, né? Com duas formas, ou com concavidade para baixo quando o A é negativo, ou com concavidade para cima quando o A for positivo. Ou seja, caso eu tenha A negativo, eu tenho ponto de máximo. Caso eu tenha A positivo, eu tenho ponto de mínimo. Isso é muito importante de se observar. Falou em máximo e mínimo, você olha a concavidade. É máximo? É mínimo? Depende do sinal do A, o coeficiente do x ao quadrado. Ok? Muito bem. Para calcular o ponto de máximo, eu quero que vocês observem essa sequência na parábola com concavidade para baixo, que ela tem um ramo crescente, chega num ponto específico e ela passa a ser decrescente. Esse ponto específico é justamente o nosso vértice, tanto para o cálculo do máximo quanto para o cálculo do mínimo. Ou seja, falou em vértice, falou em máximo e mínimo, eu preciso me lembrar do vértice. Professor, mas o vértice tem duas coordenadas. Como eu vou saber se ele quer o x do vértice ou se ele quer o y do vértice? Vai depender do problema. Por exemplo, se o eixo y estiver falando sobre, por exemplo, uma quantidade financeira, um valor em reais, e o eixo x for um período, um conjunto de semanas, por exemplo, um tempo. Se a pergunta for em qual semana eu tenho lucro máximo? Em qual semana? Se o tempo está no eixo x e eu quero saber em qual tempo, em qual semana, eu quero o x do vértice. Se eu na pergunta percebo qual o lucro máximo? Qual o lucro máximo? O lucro está no eixo y. Se eu quero o lucro máximo, eu quero saber o y do vértice. Isso fica mais claro, obviamente, nos problemas. Mas máximo e mínimo, a teoria é isso aqui e o cálculo do vértice. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar bem fundamentado. A título de exemplo, nós usaremos esse problema aqui. Y igual a 2x ao quadrado mais 5x. Apenas a título de exemplo. Y igual a 2x ao quadrado mais 5x. Maravilha. Eu sei que essa parábola ela tem concavidade para cima. Então ela não vai ter ponto de máximo, ela vai ter ponto de mínimo. O problema pede para a gente achar ou o ponto de máximo, ou o valor máximo ou o valor mínimo, ponto de máximo, ponto de mínimo. Então eu sei que ela tem concavidade para cima. Outra coisa que eu sei, o C dela é zero, o termo independente. Então ela cruza aqui na origem, tá? Por conta da propriedade, termo independente onde cruza o y. Então vai ser alguma coisa assim, tá? O valor máximo, é o y do vértice. O ponto, perdão, eu estou falando máximo, mas ela tem valor, é mínimo, né? Valor mínimo.
O valor mínimo é o y do vértice. O ponto mínimo é o próprio vértice, que tem duas coordenadas, o y e o x. Tá? Então, quando o problema colocar o ponto é ponto, tem, né, duas coordenadas, x e y. Tem que achar as duas. Ponto. Ponto vértice. Que ponto é? Aí você vai achar o x e o y. O valor mínimo. Valor é y. Essa é a regra, tá? Um vocabulário específico. Então vamos lá, x do vértice. Vamos fazer pela fórmula. Aqui fica mais tranquilo. Então x do vértice é menos b sobre 2a menos 5 sobre 2 vezes 2. Então fica menos 5 quartos. 1,25, né? Menos 1,25. O y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta é 25. Ou seja, menos 25 sobre 4 vezes 2, 8. Então, menos 25 oitavos. O valor mínimo dessa função é menos 25 oitavos, que é o y do vértice. Esse é o valor mínimo desta função. Ela não consegue assumir nada menor que menos 25 oitavos. O que isso significa, professor? Que ela desce, ela vai assumir aqui, ela é um valor positivo, né? Sei lá quanto, 5, e vem descendo, valor, aqui é 0, aí ela continua descendo, até que ela assume um valor mínimo de menos 25 oitavos. E depois começa a subir de novo. Por isso que a gente fala que é o valor mínimo. Ok? Qual é o x correspondente a esse y do vértice que nós acabamos de encontrar? Menos 5 quartos. Quando ela atinge menos 25 oitavos? Quando o x for menos 5 quartos. Aí ela é rebatida, tá? Aqui do jeito que o professor desenhou o esboço, ela não é assim, ela é rebatida. Então deixa eu apagar aqui. E colocar ela rebatida, ela vai ficar uma coisa assim, ó. Tá? Ela vai ficar uma coisa assim. Então aqui, menos 5 quartos. E o y que a gente encontrou. Certo, pessoal? Um exemplo. Agora eu vou passar um exemplo prático de vértice. Porque o vértice, o cálculo de máximo e mínimo, ele aparece muito em problemas práticos. Bom, o exercício que eu vou fazer com vocês, mais prático, né, mais aplicado, é esse aqui. Ele é um exercício contextualizado. A gente vai fazer ele em 2 etapas, ou seja, eu preciso desenhar, depois eu preciso pensar um pouquinho e aplicar, de fato, a teoria de hoje, que é ponto de máximo e mínimo. Determine um retângulo de área máxima localizado no primeiro quadrante, com 2 lados nos eixos cartesianos e um vértice na reta y igual a menos 4x mais 5. Bom, aqui estão os eixos x e y. Onde está a reta menos 4x mais 5? Esse exercício é bom que a gente relembra como traçar retas. A reta menos 4x mais 5, a gente sabe que ela cruza 1, 2, 3, 4, 5. Seria bem aqui em cima. Eu vou reduzir um pouco a escala. Aqui vai ser o meu 5. Então ela cruza o eixo y no 5. E ela é decrescente. Vamos ver onde ela cruza o eixo x, né? Para descobrir onde ela cruza o eixo x, eu zero o y.
Então, menos 4x mais 5, y igual a zero. Menos 4x mais 5, passo 4x para cá. Passo 4 dividindo. Então, fica 5 quartos ou 1,25, né? Bem aqui, é uma reta bem inclinada. Eu vou mudar um pouquinho a escala, colocar os 5 quartos aqui, para ficar fácil a nossa visualização. E aí a gente traça a reta. Sai do 5 e passa pelos 5 quartos. Só organizando a nossa reta. Aqui. Cruza em 5 e cruza em 5 quartos. Muito bem. Ok. O meu retângulo, ele tem lados nos eixos cartesianos, ou seja, os lados do meu retângulo, eles estão aqui. No eixo Y e no eixo X. E o ponto aqui na reta. Então é uma coisa assim, ó. Esse retângulo. Ele é desse jeito aqui. Né? E o vértice na reta. Lados nos eixos cartesianos e o vértice na reta. Você sabe quanto mede a base desse retângulo? Você não sabe. Mede x, mede a. Vou colocar x porque está em cima do eixo x. Você sabe quanto mede a altura? Não sabe. Mede y. Tá? Qual que é a situação de ter um vértice do retângulo em cima da reta? É a situação de que a altura desse ponto, como está em cima da reta, é um ponto da reta, né? Uma função, a reta tem uma função, então esse ponto aqui, específico, é um ponto da reta, que é descrito pela fórmula y igual a menos 4x mais 5. Opa, isso é uma coisa muito boa. Essa altura, então, vale menos 4x mais 5 em função de x. E a base vale x. Vamos fazer a fórmula da área multiplicando a base, de acordo com esse raciocínio que é x, com a altura, que é menos 4x mais 5, ou y, né? Mas a gente pode falar que é menos 4x mais 5 por conta desse raciocínio. X vezes, que é base vezes altura, menos 4x mais 5. Desenvolvendo, área é igual a menos 4x ao quadrado mais 5x. Opa, função de segundo grau. Ah, mas eu quero a área máxima. Eu quero a área máxima, certo? Esta função é uma função de segundo grau, em que a área é o meu y. Se eu quero área máxima, máximo, vértice, y do vértice. Feito o jogo. Raciocínio completo, aplicação da teoria de hoje, que é y do vértice, é o cálculo, né, do vértice, menos delta sobre 4a. Vamos calcular o delta. Delta é b quadrado, que é 5 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que é 0. Então o delta vale 25. O meu y do vértice, então, vai ficar menos 25 sobre 4 vezes menos 4. Menos 25 sobre menos 16. Menos 25 sobre menos 16. Tá? Então, o meu y do vértice, é igual. Fazendo a conta, menos 25 sobre 16. Esse resultado vai ser 1,56, tá? 1,56. O que isto significa? Que a minha área máxima é 1,56. O problema está descrito, ele não colocou medida, metro, centímetro, quadrado, ele só pediu a área máxima. Então a área máxima é 1,56. Se você quiser formular uma resposta,
suposta, a área máxima é igual a 1,56. Certo? Problema aplicado. Pronto para vocês aprenderem e aplicarem nos seus próximos exercícios. Grande abraço, pessoal.